vamos tirar o cheiroso do bom com vocês, meus amores. Aqui estou eu começando o mês, o vídeo pro canal. Roda a vinheta aí, vai, Biel. What a wonderful. Bom, gente, nesse vídeo eu vou fazer com vocês um vídeo muito especial, que é eu relatando como eu descobri a minha primeira gravidez, que foi lá com 15 anos de idade, tá? Quando eu engravidei da Emily. E, gente, esse vídeo eu tô fazendo ele porque muita gente nova, né, aqui do canal ficam me perguntando, me mandou perguntas no direct, perguntou como eu descobri, etc. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, só que eu gosto muito de falar sobre minha gravidez da Emily, porque foi, assim, quando eu me redescobri, eu renasci e foi um momento muito especial pra mim. E também essa coisa de gravidez na adolescência, gravidez aos 15 anos, é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre, porque é importante nós conversarmos sobre isso, falarmos sobre isso, ponto. Eu não estou aqui não tô aqui pra romantizar nem pra influenciar ninguém, tá? Eu tô aqui só pra relatar o que aconteceu comigo e pra que sirva de experiência pra outras pessoas. Enfim, bora lá. Enquanto eu for relatando tudo pra vocês, contando tudo pra vocês, eu vou me maquiando. Sigam nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, pra vocês poderem acompanhar meu dia a dia e tudo mais. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa like, comenta bastante aqui embaixo e bora pro vídeo. Bom, gente, vamos lá. Quando eu descobri minha gravidez de Emily, a gente tava lá no ano 2017, eu tinha acabado de entrar no segundo ano do ensino médio. Eu descobri bem no início do ano, eu acho que foi em fevereiro, se eu não me engano. Eu e Gabriel, que é o meu atual esposo, né, a gente se conhece há muito tempo. Tipo, a gente começou a namorar em 2013, namoradinho de escola, sabe? Coisinha boba assim, tudo mais. Sempre fomos apaixonadinhos um pelo outro. E a gente começou a namorar, sabe? Namorinho bobo de criança, tá? E a gente tinha um relacionamento, gente, muito infantil. Porque era o que a gente era, duas crianças. Eu tinha, sei lá, 12 anos, ele 15. Então nós éramos duas crianças, tá? Só que minha mãe sabia, todo mundo sabia, porque a gente era desses. Como vocês podem ver, eu sempre precoce. E aí a gente começou a namorar lá em 2013. E a gente se gostava muito e tudo mais. A gente era mais amigo do que namorado, na realidade. Mas enfim, acabou que veio 2013, 2014, 2015, 2016. E entre esses anos a gente sempre terminava. Sabe que a gente era casal bobo, gente infantil, qualquer coisa que acontecia a gente terminava. E aí, ok, em 2016, que foi o ano em que eu entrei no primeiro ano do ensino médio, a gente terminou e foi um dos nossos términos mais longos até aquele tempo lá. Porque a gente passou, eu acho que uns 9 meses de término naquela época. E aí a gente terminou, eu tava no primeiro ano do ensino médio e tudo mais. Ok, terminamos. Eu cheguei até a conhecer outras pessoas, nessa época eu já tinha 14 anos, eu acho, gente. Tô falando assim como se fosse super natural, né? 14 anos conhecendo outras pessoas. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente terminou, né, lá em 2016. Só que em 2017 a gente acabou se reaproximando. Não, no final de 2016 mesmo, a gente acabou se reaproximando e a gente acabou voltando. Quando a gente voltou, né, em 2016, a gente já tinha tido nossa primeira relação sexual antes desse término, sabe? Eu acho que eu tinha 14 anos quando eu perdi a minha virgindade com ele. E aí, quando a gente voltou muito, foi uma volta muito intensa, sabe? A gente voltou, já foi, tipo, grudado e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Passou um tempo depois da volta, tá? E aí, a gente acabou tendo relação. Só que o que aconteceu? Nós tivemos relação e tal, só que a gente usou preservativo. Só que aí, durante lá o ato, né, a gente percebeu que o preservativo tinha estourado. Só que o que aconteceu? Como a gente percebeu, a gente combinou e aí ele no dia seguinte, ele foi lá na casa da minha mãe, de manhãzinha cedo, a gente teve relação de noite e de manhãzinha cedo ele foi na casa da minha mãe e ele levou a bendita pílula do dia seguinte. Então, tomei a pílula do dia seguinte, fiquei super tranquila, tá, baby? Super de boa, e ok. Nessa época, gravidez na adolescência nem passava na minha mente, porque eu achava que nunca aconteceria comigo, tá? Como se eu não transasse, né? Enfim. Disso foi aí no finalzinho de 2016, tá? Quando foi... beleza, passou janeiro de 2017, fevereiro de 2017 chegou e estava eu, né, tranquilaça, na escola.
E eu comecei a ficar enjoada, tá? Voltou às aulas em fevereiro, né, e tal. E eu comecei a ficar meio enjoada. Minha menstruação tava atrasada. E aí, Gabriel começou a suspeitar, né? Gabriel foi o primeiro a suspeitar. Ele começou, tipo, amor, velho, isso tá estranho. Será que você tá grávida? E eu, quieta, menina, pelo amor de Deus, aonde isso? Eu grávida? Jamais. E eu não conseguia aceitar que eu poderia estar grávida, sabe? Não aceitava de jeito maneira. E aí, nisso, passaram-se uns dias e ele ficava sempre insistindo nesse assunto de que eu poderia estar grávida. Só que, gente, na minha cabeça, cara, eu tomei a pílula no dia seguinte, tipo, tanta gente que tá por aí tentando engravidar, passa muito tempo tentando engravidar e não engravida, eu que tomei a pílula do seguinte tudo certinho, por que eu ia engravidar, sabe? E aí, beleza, eu não conseguia nem passar pela minha cabeça que essa possibilidade seria possível. Existe isso, mas enfim. Quando foi um dia, né, aí Gabriel vivia insistindo nisso, gente, vivia insistindo nisso. E eu sempre dava pra trás. Até que um dia ele chegou em minha casa, já era de noite, e ele chegou com um teste. E ele falou, ó, você vai fazer esse teste. Pronto, e acabou. E eu, cara, não tem pra que fazer o teste. Eu acho, na verdade, eu tava com medo do teste dar positivo. Porque eu não tenho pra que eu fazer esse teste, porque eu sei que eu não tô grávida, bicho. Não precisa. E ele comprou o teste, aí beleza. Nisso a gente ficou lá em casa e tal. A gente esperou o pessoal ir dormir pra poder ir fazer o teste, né? Ficou só meu irmão lá na sala da minha casa. Eu fui pro banheiro fazer o bendito teste. E Gabriel ficou me esperando lá na sala. Fui pro banheiro, fiz lá o teste e aí, gente, deu positivo. E na hora que eu vi o positivo, nossa, meu mundo desabou, porque eu não tava preparada pra aquilo. Eu tinha realmente certeza de que, tipo, eu não estava grávida. E naquele momento, meu mundo caiu. E aí eu comecei, chorei muito no banheiro. Daí eu saí do banheiro e chamei Gabriel pra ir pra garagem da minha casa. A gente foi pra garagem e eu mostrei pra ele o positivo. E eu comecei a chorar muito mesmo. Ele tentando me acalmar, falando pra mim que ia dar tudo certo, que ele tava comigo. Só que, gente, meu Deus, eu chorei tanto. Naquele dia eu chorei tanto. E aí, beleza, a gente conversou, a gente falou assim, a gente combinou que a gente ia fazer o exame de sangue e ele foi pra casa dele. Quando ele saiu de casa, eu lembro que eu fui pro YouTube assistir vários vídeos, tipo esse que eu tô gravando agora, sabe? De pessoas falando sobre gravidez na adolescência. Eu queria muito escutar uma palavra de conforto, sabe? Eu lembro que na época eu vi vários vídeos da Tássia Franklin, Loma Moura, que elas tiveram um bebê bem perto de quando eu engravidei, se eu não me engano. Uma coisa assim. Eu sei que eu acompanhava elas. Aquela menina e tudo mais. Eu assisti vários vídeos delas e eu comecei a pesquisar, tipo, sobre falsos positivos, sabe? Tipo, teste de gravidez que eram falsos e acabaram que deram positivos. Porque eu não conseguia aceitar aquilo, sabe? Mas ok, nesse dia eu nem dormi de noite. Isso era num dia de quarta-feira. E aí eu fui pra escola, cheguei na escola, eu conversei com 2 amigas minhas, desabafei, falei o que tinha acontecido. E elas falaram assim, ó, Vanessa, vai pra casa e faz o teste de sangue, porque nisso, uma dessas minhas amigas, que era a Ingrid, ela tinha feito, tinha dado positivo e ela não tava grávida. Aquilo me encheu de esperança. Eu achei realmente que poderia ser, gente, é isso aí que aconteceu comigo. Certeza, bicho. Eu queria muito que aquilo não fosse real, sabe? E aí, ok, nisso, na quinta-feira, né? Aí quando foi na sexta-feira, eu e Gabriel combinamos que a gente não iria pra escola, a gente ia fila aula e iríamos pra rua fazer o teste de sangue. Nisso, o Gabriel já tinha conversado com a mãe dele. E aí, a mãe dele falou pra gente a clínica que a gente deveria ir, tudo mais. E lá vai eu e Gabriel pra clínica, né? Na sexta-feira, isso. Aí a gente saiu de casa dizendo que ia pra escola, né? Nessa época ele já andava numa moto. E aí ele todos os dias passava lá em casa pra me pegar pra levar pra escola. E nesse dia nós não fomos pra escola, fomos fazer o exame de sangue. Escondido de minha mãe, viu? Fui com o cu trancado, com medo de alguém me ver na rua, me conhecer e falar pra mãe. Mas enfim, fui lá pra clínica, fiz o teste, né, de sangue. E aí fazia de dia, de manhã, e recebia o resultado à tarde. Quando eu saí da clínica, eu passei a manhã inteira, porque lá foi rápido. E aí de lá eu fui pra casa da mãe do Gabriel e a gente ficou lá esperando o resultado, né? Na verdade, o horário de mim sair da escola pra poder eu voltar pra casa, né, minha gente? Quando deu o horário que eu saí da escola, eu fui pra casa e aí a gente combinou que Gabriel que iria lá pegar o exame de sangue. Ok, de boa. Fui pra casa,
tal. E eu cheia de esperança que ia dar negativa ainda, viu? Aí, ok, eu fui pra casa. Quando eu cheguei lá na minha casa, arrumar a casa e tudo mais, e nisso eu cheia de esperança que fosse dar, né, negativo lá o teste. Beleza, quando foi mais ou menos 3 horas da tarde, Gabriel me ligou. Ele me ligou falando pra mim que tinha pegado o resultado e já tinha visto, porque ele é desses. Só que ele falou pra mim que tinha dado negativo pelo telefone. Ele virou pra mim e falou bem assim, deu negativo. Cara, eu fiquei tão feliz, vocês não têm noção de como eu fiquei feliz. E aí ele, tô indo pra aí, ok. Aí ele foi lá pra casa, quando ele chegou lá em casa que ele me entregou o teste tava positivo. Eu fiquei louca. Oi. E ele tá ali com a outra. Isso, né? Ele me entregou o teste e tava positivo. Não entendi porque ele mentiu pra mim. Eu não sei se ele não queria me deixar nervosa com o telefone e tudo mais. Mas enfim, quando ele me mostrou o teste, eu comecei a chorar, desesperada. A gente tava na porta da minha casa. Eu comecei a chorar muito, muito, muito. Minha mãe tava no ateliê, viu? Dentro de casa, bem pertinho de onde eu tava. Aí, beleza, né? Isso na sexta-feira. Tudo isso na sexta-feira, gente. Aí eu chorei muito lá na frente da casa da minha mãe. Minha mãe nem percebeu, porque, tipo, eu tava lá com o Gabriel, a gente conversou bastante. Aí ele falou assim, ó, e aí, você quer falar com sua mãe e tal? Eu, não, agora não. Eu não tava preparada pra conversar com minha mãe. Eu já sabia qual seria a reação da minha mãe. E aí, a gente combinou assim, que ele ia conversar com a mãe dele, pra poder a mãe dele ir lá com ele e aí todo mundo conversar com ela. E aí, gente, o que acontece? No sábado ia ter uma missa, por conta que meu bisavô tinha falecido. Eu não sei se era missa de 1 mês, eu acho que era mais ou menos isso. Eu sei que ia ter uma missa pro meu bisavô que tinha falecido lá na casa da minha avó. E aí nós fomos pra essa missa, eu, minha mãe, Gabriel, todo mundo. E tava geral da família lá nessa missa, sabe? E aí eu lembro que era todo mundo conversando lá e tal, e eu só chorava, gente, toda hora eu chorava. Eu acho que as pessoas não perceberam muito, porque como era uma missa pro meu bisavô que tinha falecido, eu era muito apegada ao meu bisavô, acho que ninguém nem se tocou. Mas eu tava muito mal nesse dia, muito mal mesmo, e tipo, ninguém se ligou, sabe? Eu chorava toda hora. O meu irmão era o único que sabia, fora Gabriel, da família assim, sabe? Porque eu tinha contado pra ele. A gente já tinha combinado que no dia seguinte, que era no domingo, a gente ia contar pra minha mãe. E aí eu só chorava, gente, eu só chorava o tempo todo, as pessoas falando comigo, e eu mal triste, sabe, mal quietinha, ninguém percebeu, graças a Deus. E aí, nesse dia também, rolou uma coisa bem estranha, que foi meu avô. Meu avô tava conversando com outro cara, e aí meu avô falou bem assim, eu lembro que meu avô falou alguma coisa do tipo, falando sobre quantos netos ele já tinha. Aí falou tipo, só não sei se eu vou conhecer os bisnetos. E aí eu olhei assim pra Gabriel, Gabriel olhou pra mim, eu, tipo, meu avô nem imaginava que já tinha um bisneto a caminho, né? Enfim. No sábado a gente passou o dia inteiro na casa da minha avó. Quando foi à noite a gente voltou pra casa e eu só chorava, gente. Eu passava o tempo inteiro chorando nos cantos. No domingo eu acordei super agoniada, super mal. Já acordei vomitando, eu lembro. Que eu tava passando muito mal, de ansiedade mesmo. E aí quando foi à tarde, umas 4 horas da tarde, Gabriel me mandou mensagem falando, a gente tá indo pra aí. Gente, quando ele falou aquilo, meu coração quase saiu pela boca. Eu tava me cagando de medo, da reação da minha mãe. Gabriel foi lá pra casa com a mãe dele, e aí a gente foi conversar com a maninha. Tá, minha mãe super estranhou a mãe de Gabriel lá em casa, porque minha mãe sabia que a mãe de Gabriel, minha mãe na verdade, e a mãe de Gabriel mal se viam, a mãe de Gabriel nunca tinha ido lá em casa. E aí ela chegou lá, e aí a gente foi conversar e tal, e aí a mãe de Gabriel foi e entregou o resultado do exame na mão de manhã. E, gente, na hora minha mãe ficou louca, minha mãe começou a falar, não acredito, Nancy, não acredito nisso. Minha mãe ficou muito retada, porque, tipo, minha mãe, gente, tinha passado por um trauma muito grande. Minha mãe tinha acabado de ter bebê. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã que é só 10 meses mais velha que Emily. Então, tipo, quando eu descobri minha gravidez, a minha irmãzinha tinha 1 mês de vida. E minha mãe tinha acabado de passar por uma separação durante o resguardo. O resguardo de minha mãe foi um resguardo totalmente complicado, muito complicado mesmo. A minha mãe teve que assumir toda a responsabilidade da casa sozinha. Ela teve que assumir tudo sozinha. Ela tava passando por uma barra muito pesada mesmo, sabe? Ela tava muito depressiva. E aí veio essa notícia, tipo, eu era os braços e as pernas de minha mãe naquele momento. E foi como se alguém quebrasse, sabe? Os braços e as pernas dela. E ela se sentiu também muito decepcionada por mim, porque ela confiava muito em mim. E aí, naquele momento, minha mãe ficou desesperada e tudo mais. Ela criou um rancinho, sabe, assim, de Gabriel, porque ela tipo, meio que responsabilizou ele. E aí, nesse mesmo dia, a gente foi pra igreja, tudo mais.
E ficou aquele climão, sabe, entre eu e ela. Quando a gente chegou da igreja, a gente conversou, a gente se abraçou e tudo mais. Só que mesmo assim, a minha mãe tava passando por uma fase muito difícil. E ela tinha muito medo que eu e Gabriel acabasse jogando essa responsabilidade em cima dela, sabe? E aí ela falou assim pra mim, ó, Vanessa, é o seguinte... durante os 3 primeiros meses, você pode ficar aqui em casa, que são os meses difíceis, né? Os meses que você pode sofrer alguma coisa e tudo mais, você pode ficar aqui em casa, mas depois disso você toma seu rumo com o Gabriel. Agora você vai ter que construir sua vida e é isso aí. Você vai ficar os 3 primeiros meses aqui em casa, mas depois você e Gabriel se viram. Só que, gente, ficou um clima muito pesado lá em casa. Tipo, muito pesado mesmo, sabe? Eu só chorava o tempo todo, eu me sentia mal o tempo todo, eu e minha mãe mal conversava. E eu entendia que ela tava decepcionada comigo e tudo mais. Hoje em dia, tipo, eu nunca julguei minha mãe por isso, nem nada. Mas tava uma barra muito pesada dentro de casa. E aí acabou que eu fui embora antes dos 3 meses que ela me deu. Porque eu não tava aguentando o clima, sabe? Eu tava me sentindo muito mal mesmo. Então eu decidi que eu ia embora, que eu ia caçar meu rumo, sabe? E foi aí que eu fui embora. Antes dos 3 meses que minha mãe me deu, eu acabei indo embora, eu acabei indo morar com o Gabriel lá na casa da mãe dele. Outra barra que eu enfrentei, porque eu não conhecia ninguém na casa do Gabriel. Eu mal ia na casa da mãe dele. Então, tipo, foi muito difícil pra mim. Principalmente porque eu não gostava. Gente, eu odiava dormir na casa dos outros. Ninguém me via eu dormir fora, porque eu não gostava. Meu negócio era ficar em casa mesmo, sabe? Com minha mãe e tudo mais. Eu não gostava de sair de casa, não gostava de dormir na casa dos outros. Então foi uma barra muito difícil pra mim. Do nada ter que ir morar na casa de outra pessoa. Então foi uma barra muito grande que eu enfrentei isso aí, nessa questão de sair de casa e morar fora, sabe? E aí, beleza, fui morar lá na casa da mãe do Gabriel, passamos um tempão lá. Tem até vlogs aí no canal, da época que eu morei lá e tudo mais. E eu acho também, gente, que uma das maiores decepções dessa época é porque eu tinha acabado de passar... pra quem não sabe, gente, eu sempre fui apaixonada por química, física, essas coisas. Eu tinha acabado de ganhar uma bolsa pra fazer intercâmbio fora. Minha mãe tava super feliz, super animada com essa bolsa. Eu ganhei lá no colégio que eu estudava. E minha mãe já tinha ido ver na escola, tipo, como era, tudo mais. Tava todo mundo super orgulhoso de mim, sabe? Eu tinha estudado muito pra conseguir essa bolsa. E eu consegui a bolsa. E quando minha mãe descobriu que eu tinha conseguido a bolsa, logo em seguida ela descobriu que eu tava grávida. Eu tive que eu acabei tendo que abrir mão da bolsa, sabe? Então, tipo, foi muita coisa aconteceu. E foi muito, muito, muito difícil, muito difícil. Acho que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, sabe? Como é que eu posso falar pra vocês? Eu tive que superar várias coisas, eu tive que aprender muita coisa, eu tive que me reinventar sempre, porque o meu chão era minha mãe, era minha família, e eu me afastei muito da minha família nessa época. E foi muito difícil pra mim. Eu lembro que eu chorava todos os dias com o saudade da minha mãe, todos os dias. A gente conversava, tudo mais, só que a gente não tinha mais aquele laço. Foi aos poucos voltando, sabe? Aos poucos a gente foi se reaproximando, aos poucos as coisas foram acontecendo. Hoje em dia, minha mãe é louca, apaixonada pela minha filha. E é uma das pessoas que mais me apoia. Só que na época a gente se afastou bastante. Então foi muito difícil pra mim isso. Acho que o mais difícil de tudo foi isso. Gente, eu tô falando há horas e até agora eu só coisei a sobrancelha. Mas enfim, é porque eu não consigo falar e fazer as coisas ao mesmo tempo, eu fico enrolando. Enfim, foi assim que eu descobri, né? E foi assim que minha mãe reagiu. Meu pai foi bem mais tranquilo. Mas também meu pai, gente, ele é mais afastado, sabe? Eu não convivo diretamente com o meu pai, a gente se fala mais por WhatsApp, ligação e tudo mais, porque ele se separou da minha mãe, eu era muito novinha e ele foi embora, foi morar em outro lugar e eu fiquei aqui, então a gente não tem esse contato direto, sabe? Na época que eu engravidei, foi a mesma época que eu comecei a postar aqui sobre a minha gravidez na adolescência, sabe? Eu comecei a postar conteúdo sobre isso. E eu sofri muito ataque da minha própria família por conta disso. Pessoas talvez que nem saibam que eu sei tudo que eu sei, mas eu sei. Muita gente que hoje, né, apoia super tudo isso. Foram pessoas que lá no começo, quando eu engravidei, falavam tipo, nossa, ela deveria ter vergonha de ter engravidado aos 15 anos e fica postando tudo mais.
E essas coisas me fizeram se afastar aqui do YouTube. É tanto que teve uma época que o meu canal tava super engajado, tinha muita gente chegando. E eu simplesmente desisti do canal porque eu não aguentei ouvir as coisas que eu tava ouvindo. Eu não aguentava ver as coisas que eu tava vendo. E ninguém apoiava. Achava que era besteira, achava que eu tava, sabe? E nessa época, o meu canal tava crescendo muito e eu acabei desistindo do canal. E hoje é uma das coisas que eu me arrependo muito, gente, muito mesmo. Porque na época eu era muito nova, então, tipo, lógico, né, que eu não tinha metade da mentalidade que eu tenho hoje. Então, eu desisti de tudo, sabe? Eu abandonei o canal, eu parei de gravar vídeo, porque eu tinha vergonha de mostrar. Porque eu sabia que as pessoas iam falar mal, as pessoas iam criticar, sabe? E aí eu simplesmente parei de postar esses vídeos. E na época, pareceu a melhor escolha que eu fiz, mas hoje em dia eu me arrependo muito disso. Porque eu tinha muita vergonha de aparecer e de mostrar tudo por conta disso. Muita gente me pergunta o que foi mais difícil nessa época. Se foram ouvir as críticas, se foi... O que foi mais difícil? Eu acho que o mais difícil foi eu ter que amadurecer literalmente na marra, sabe? Eu tive que amadurecer na marra quando eu engravidei de Emily. Eu amadureci literalmente assim na marra. E foi uma das fases mais difíceis da minha vida, com certeza. Gente, desculpa, eu tive que parar o vídeo que eu comecei a me emocionar lembrando das coisas, mas enfim. Eu acho que eu não seria um terço do que eu sou hoje se não fosse tudo que aconteceu lá no passado. Eu sou muito grata a Deus por tudo mesmo. Desde as pedras, as flores, porque tudo foi essencial pra minha construção, sabe? Pra construção da minha maturidade, da mulher que eu sou hoje. Foi tudo que eu passei lá no passado foi essencial. Tô linda com essa cara desse jeito, né? Mas enfim, eu sempre tava sorrindo, eu sempre tava procurando, sabe? Mas só Deus sabe tudo que eu passei naquela época, só Deus sabe o tanto de luta que eu tive que enfrentar, sabe? E hoje em dia eu sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho, por o esposo que eu tenho. Nossa, Gabriel foi maravilhoso o tempo todo, ele o tempo todo comigo. Ele nunca me abandonou em nenhum momento, gente, em nenhum momento. E isso foi essencial, sabe? Eu sei, hoje em dia eu confio em Gabriel de olhos fechados, porque eu sei que não importa o que aconteça, eu sei que ele vai estar comigo. Porque depois de tudo que a gente passou, velho, tudo que a gente passou, ele nunca arredou o pé de perto de mim. Ele sempre me apoiou em tudo. Inclusive, pra quem não sabe, a gente passou um tempo de término, depois de Emily e tudo mais. E ele era um paizão, mesmo a gente não estando junto. Tipo, ele era incrível. E hoje eu confio nele de olhos fechados. Eu sei que não importa a situação, ele vai ser sempre ele, vai ser sempre um pai, vai ser sempre, sabe? E isso ninguém compra, isso ninguém paga. Uma coisa que vocês me perguntam bastante também, que eu nunca falei aqui sobre, é que vocês me perguntam bastante se em algum momento eu pensei em abortar. E não, gente, eu em nenhum momento pensei. Mas sim, algumas pessoas chegaram a conversar comigo sobre isso, a falarem comigo sobre a questão do aborto e até a tentarem fazer eu abortar. Só que nunca passou na minha cabeça, e é lógico que hoje em dia, tipo, eu nunca queria falar, citar nome de pessoas e tudo mais, porque, gente, passou, na época tava todo mundo muito, sabe? Hoje em dia essas pessoas adoram Emily, são loucas por Emily, se arrependem muito, inclusive já falaram pra mim sobre o arrependimento. Então, tipo, eu não falo sobre isso, mas sim, na época houve chegaram a conversar comigo sobre isso, cogitaram isso, só que eu nunca aceitei isso, eu nunca pensei nisso, tá? Nunca mesmo, porque independente de qualquer coisa, eu sempre... a minha vontade era ter essa criança, independente de qualquer coisa que eu fosse ter que passar e tudo mais. Eu nunca pensei na possibilidade de aborto em si, sabe? E eu lutei contra tudo e todos pra ter Emily. Antes, eu tinha muito medo de falar sobre esse assunto, porque eu tinha muito medo que as pessoas, sabe, se magoassem, ficassem mal por mim falar isso. Mas hoje em dia eu falo, gente, porque foi uma coisa que passou, sabe? E tipo assim, independente de qualquer coisa, eu entendo que naquela época, naquele exato momento, devido a tudo que estava acontecendo na minha vida, na vida da minha família,
As pessoas que pensaram nisso, que chegaram a comentar comigo isso, foram pessoas que queriam o meu bem, sabe? Elas meio que não estavam pensando muito no futuro, elas estavam pensando naquele momento, naquela situação, no que estava acontecendo ali naquele momento. Então eu sei que não foi por mal. Agora que eu tô lembrando que eu tava com os hidratantes aqui pra passar no rosto, tava com água micelar pra limpar, tava com primer e eu não passei nada disso. Fui direto pra maquiagem, porque eu sou o quê? Dessas, né? Enfim, meus amores, fui terminar a maquiagem aqui, porque eu não dava pra me terminar mais aqui no vídeo, porque eu não tinha mais como terminar no vídeo, porque, né, ia demorar. Mas, enfim, meus amores, esse vídeo foi mais pra contar pra vocês como foi que eu descobri a minha gravidez e tudo mais, já que vocês tinham muitas dúvidas sobre isso. Se ficou alguma dúvida pra você, se você quer que eu traga mais algum vídeo falando sobre isso, vocês deixem os comentários aqui nesse vídeo, que eu vou trazer o outro vídeo respondendo comentários desse vídeo em específico. E é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixa o like de vocês, nos acompanhem, que a gente tá sempre postando vídeo aqui, vlog, coisas de casal e tudo mais. Um beijão, É isso, me acompanhe no Instagram que tá aparecendo aqui na tela também. Emily tá aqui, ó. Não poderia deixar de mostrar ela no final do vídeo. O meu neném, a razão de toda a minha existência. Ela e minha Elisa, é claro. E hoje ela tá aqui enorme, depois de tudo isso que aconteceu. Minha cópia, enfim. Um beijo e até o próximo vídeo.